Repórter ESPM, as principais notícias da última hora. Recebemos agora aqui no Conexão ESPM o professor e economista Cássio Moreira. Bom dia, Cássio. Bom dia. Ele trabalhou 1 ano como economista no Banco Regional do Desenvolvimento, foi candidato a deputado estadual em 2010 e recentemente lançou o livro O Projeto da Nação do Governo João Goulart. O Cássio Moreira também, ele é graduado e mestre em Economia pela PUC e doutor em Economia do Desenvolvimento pela URGS. Também possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Neste ano, tu publica o livro Projeto de Nação do Governo João Goulart, o Plano Trienal e as Reformas de Base, certo? Correto. E a gente queria saber por que você decidiu escrever sobre o governo de João Goulart. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos os ouvintes, tá? Quero agradecer também o convite da SPM, né, para estar participando aqui dessa entrevista. Bom, o livro ele foi fruto da minha tese de doutorado, tá? A minha graduação foi na URGS, mestrado PUC e o doutorado em Economia Brasileira na URGS, onde a gente começou a pensar durante algumas disciplinas, né, qual era o assunto da tese. Até que algumas conversas com alguns professores, até o meu antigo orientador, o professor Pedro Fonseca, eu comecei a me debruçar no tema sobre o Brasil da década de 60, em especial sobre o governo João Goulart, e também sobre a questão até do próprio golpe, né, civil-militar, e o Juremir Machado gosta muito de usar a expressão também golpe midiático, que depôs o presidente Jango, né, que era o apelido do João Goulart. Então, o assunto da tese então foi tentar investigar se havia um projeto de desenvolvimento econômico e social para o país naquele período. Porque muito se acusava o Jango como um presidente que não tinha projeto, um governo errático, sem um objetivo claro e objetivos conectados. Então, a tese tinha esse objetivo de qual seria o projeto, se existia um projeto e qual seria esse projeto. Bom, aí com a tese, depois da defesa da tese, eu sempre escrevi a tese no sentido de imaginar um livro depois. Então, eu tive todo um cuidado por ser uma tese em economia, de ser algo bem didático e também com uma escrita que seja de fácil compreensão e fácil leitura para pessoas que não são da área da economia. Então, o livro ele acaba sendo dentro da área de história econômica, tá? Então, ele vai ser fruto da tese de doutorado, que a gente vai transformar num livro pela editora Sulina, né, que está à venda nas melhores livrarias da cidade. Essas acusações que tu comentou que o Jango sofria tinha a ver também com o clima de conspiração comunista que estava na época? Nota assim, eu sempre fui muito defensor de tu estudar história, porque eu acredito que para te poder entender o presente, tu tem que conhecer o passado. E se tu conhecer o passado e poder compreender o presente, tu vai poder contribuir na construção do futuro. Assim como hoje, na época, se falava muito da ameaça comunista do Brasil. Só que eu particularmente discordo dessa ideia que havia uma ameaça comunista do país. É verdade que algumas pessoas que faziam parte do governo tinham, né, uma ideologia comunista, mas estava longe de ter uma ameaça comunista. Eu sustento a tese que, na verdade, o golpe de 64 foi contra um projeto de desenvolvimento social e econômico para o país, que a gente chama muito de o próprio trabalhismo, ou seja, né, o golpe, quando aconteceu, muitos argumentavam que duraria 1 ano, tanto que alguns políticos da época, como o próprio Juscelino Kubitschek, apoiaram o golpe de 64, mas apoiaram muito naquela crença que o poder seria devolvido aos civis em 65. Só que a ditadura acaba demorando, né, 20 anos de regime militar no país, o que cada vez mais, de certa forma, traz indícios que o golpe foi contra um projeto. Uhum. E aí o livro mostra qual seria esse projeto. Tem um capítulo no livro que fala só sobre o suicídio de Vargas, né? E de uma polarização entre getulistas e antigetulistas. Eu queria que tu explicasse qual é a relação de Getúlio Vargas com a economia da época e com o golpe. Tá. O livro está dividido em 4 capítulos, tá? Um primeiro capítulo chama O Legado de Vargas. O segundo capítulo traz mais um contexto econômico da época. Qual era a ideia? Trazer o leitor à década de 60, ou seja, mostrar quais eram os problemas econômicos, né, da época.
O terceiro capítulo fala sobre o projeto em si do governo e as próprias reformas de base. E o quarto capítulo faz uma comparação entre o projeto do Jango e o próprio segundo PND do governo Geisel. Bom, o primeiro capítulo ele fala sobre a herança política e econômica do Getúlio Vargas, ou seja, até das próprias influências do Getúlio no próprio pensamento do Jango, e para isso a gente passa desde a Revolução de 30 até o próprio suicídio do Vargas em 54. E aí fica claro que o Jango ele propunha no seu projeto uma continuação do projeto do Getúlio Vargas, ou seja, continuar o desenvolvimento, a industrialização do Brasil, especialmente agora focado mais no setor de máquinas e equipamentos que produzem outros bens, e mostra, de certa forma, que esse caráter de continuidade com o projeto Vargas, só que uma ampliação no sentido de um caráter mais distributivo, né, que aí está consubstanciado nas próprias reformas de base, né, do governo Jango. Então fazia parte das reformas de base a política social, dá para se dizer. Com certeza, as reformas de base, basicamente, é política social, né? Algumas reformas de base que o Jango defendia lá em 64, reforma política, que a nossa atual presidenta fala muito da importância de ter uma reforma política que melhore a representatividade no Congresso, né? Na minha opinião, muito daquelas manifestações de junho de 2013 era muito com descontentamento com a política em si, né? Tanto que eu até participei de uma ou outra e até conversando com as pessoas, e tu percebe que elas estavam muito descontentes com a política. E nada melhor para te tentar melhorar a política por meio de uma reforma política. Então era uma das reformas de base desde a época do Jango. Assim como a própria reforma tributária, reforma do setor bancário, reforma agrária, reforma administrativa, reforma urbana. Essas eram várias dessas reformas que o Jango defendia. Muitas delas de cunho social, a própria reforma agrária, né? E também que mexeriam muito com a questão até da própria propriedade e da distribuição de renda. Uhum. E hoje à tarde acontece a abertura da Feira do Livro de Porto Alegre. A abertura oficial solene ocorre mais tarde, às 19 horas, 7 horas da noite. Qual é a expectativa, então, para o lançamento desse livro, agora com a Feira do Livro acontecendo? Olha, recentemente eu dei uma palestra numa livraria, também estou à disposição, fazendo um pouco de propaganda agora, se alguém quiser, de repente, né, trazer a nossa palestra sobre o livro, né, e estaremos também dia 7 de novembro, às 19 horas, na sessão de autógrafo na Feira do Livro. Tá? Bom, a nossa expectativa é boa, porque, primeiro, é um livro que já esgotou a primeira edição, né? Para minha surpresa, o livro foi lançado em junho, quase no Dia dos Namorados, dia 13 de junho, um dia depois do primeiro jogo da Copa no Brasil. E aí o livro acabou sendo lançado num período de início de Copa do Mundo, né? E depois a gente emenda com as eleições, onde o país praticamente parou para debater as eleições presidenciais. Mas tu não acha que talvez o próprio clima de eleição não ajudou a esse assunto de política e economia a popularizar mais o livro? Talvez, mas talvez se o livro tivesse sido lançado lá em abril, né, no aniversário do golpe militar de 64, que o assunto estava em todas as mídias, teria uma repercussão maior. Mas, embora o livro tenha 4 meses, ele já meio que esgotou a primeira edição, né, para minha surpresa e surpresa da editora. Né? A gente esperava levar mais ou menos 1 ano para vender todos os livros. Em 4 meses se esgotou. Saiu a segunda edição, né? E com a ajuda do programa aqui da rádio, eu espero que a segunda edição logo, logo seja esgotada, e também conto com a presença de muitas pessoas na Feira do Livro. Em especial até no livro, na parte de pensamentos, tem uma parte do livro, uma folha, que a gente coloca alguns pensamentos. E tem um pensamento até da minha tia-avó, que eu prezo muito, e até talvez tenha até um pouco da influência, né, enfim, até da própria trajetória acadêmica, que diz o seguinte, que o livro é uma escada para se tornar um intelectual. Então, por isso que eu acho que esse acontecimento em Porto Alegre, né, vai fazer 60 anos, né, Feira do Livro. É a 60ª. Isso. É um momento extremamente importante, né, e ler, nada melhor do que tu crescer intelectualmente, até na tua escrita, na tua fala, por meio da leitura. Espero que o livro contribui nesse crescimento intelectual, né, de conhecimento de história econômica, principalmente história do nosso país. Né, Tu comentou que
esse livro ele foi escrito a partir de uma tese, né? Sim. E eu acho que um bom caminho também para se escrever um livro é aprofundar as teses os TCCs, as teses de mestrado. Que dica que tu dá assim para os estudantes? Como faz hoje? Como tá para escrever um livro hoje no nosso país a partir de um trabalho assim acadêmico? Bom, Diego ou Diogo? Diogo. Diogo, é ótima a tua pergunta, né? O que eu aconselho? Até porque a gente lida com muitos alunos, até a orientação de trabalho de TCC, dissertação de mestrado, enfim. Quando escolher o tema do TCC, procure escolher algum tema que meio que já prevendo, né? Tendo uma visão de futuro do que vocês querem para a vida de vocês. E se porventura alguém está pensando em escrever um livro, né? Dizem que a gente tem que, na vida, plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né? Eu já plantei árvore, escrevi o livro, só falta o filho. Então, a gente tem muito essa ideia de tu escrever a tua tese já pensando no que tu quer profissionalmente, e se porventura tu pensa em escrever um livro, já fazer o teu TCC já pensando na forma do livro. Foi o que aconteceu na tese de doutorado, ou seja, quando a gente escrevia a tese de doutorado, a gente já pensava em tornar a tese um livro, né? Uhum. Então ela tem todo... Porque as pessoas podem pensar assim, um livro, uma tese de economia, vai ser muito difícil, ou termos muito técnicos. Então a gente se preocupou muito de ter uma escrita fácil de pessoas de qualquer área que se interessem um pouquinho sobre história, sobre o nosso país, sobre o golpe militar, sobre o regime militar, de ser de fácil compreensão. Então eu acho que o primeiro capítulo talvez seja o capítulo até mais gostoso da leitura, porque pega desde a Revolução de 30. Inclusive, até tem uma brincadeira, né, que o meu orientador, o professor Pedro Fonseca, mexia comigo, porque eu começava a escrever sobre um assunto e eu queria escrever o porquê daquele assunto. Aí eu começava a escrever sobre a Revolução de 30 e eu queria falar sobre o movimento tenentista. Aí eu começava a falar sobre o movimento tenentista, eu queria explicar o que levou... Aí o meu orientador brinca, Cássio, daqui a pouco tu vai escrever o Gênesis, né? Deus fez o mundo e... enfim. E como escritor, qual foi a maior dificuldade encontrada na publicação do livro? No sentido de publicá-lo ou de escrevê-lo? De publicá-lo. Escrevê-lo Olha, também, os 2 anos. Assim, escrever foi 3 anos de trabalho mergulhados na tese, ou seja, muitas vezes até madrugadas adentro, e eu tenho mais facilidade de escrever de madrugada, com silêncio, né, do que de dia. E eu funciono melhor à noite, né? À noite eu tô elétrico. Então, assim, foi trabalho... A maior dificuldade foi a paixão que eu tive pelo tema. Uhum. Quando tu começa a ser ficar muito apaixonado por aquilo que tu está escrevendo, muitas vezes até o meu orientador teve um papel importante de me puxar, olha, não é bem por aí, é por aqui, enfim, porque às vezes a gente começa a ficar apaixonado pelo tema e aí às vezes pode até perder um pouco a questão da imparcialidade, uhum. de ser imparcial em relação ao assunto. Então eu acredito que essa tenha sido a maior dificuldade, até porque era um prazer eu escrever um assunto que eu gostava. Bom, para a publicação do livro não é muito fácil, né? Então isso eu queria fazer um agradecimento especial a 2 pessoas, né? Primeiro ao meu orientador, que foi muito graças a ele da elaboração do livro, da tese. Mas para a publicação eu gostaria de fazer uma menção pública ao próprio Luiz Gomes, da editora Sulina, e também ao Juremir Machado, né? Porque na apresentação do livro, quem faz a apresentação do livro vai ser o Juremir. Uhum. E uma das trocas de e-mails que eu tive com o Juremir, comentando sobre a tese na época, ele ficou interessado, aí eu mandei a tese para ele por e-mail, ele leu, então a indicação até na editora veio muito por meio dele, ou seja, eles têm uma participação muito grande, né? Tanto o Luiz Gomes, da editora Sulina, quanto o próprio Juremir Machado, né? Desse sonho da tese se transformar num livro, e que espero que logo a 2ª edição seja esgotada e a gente venha para uma 3ª. E a gente segue aqui falando com o Cássio Moreira, que está lançando o livro do projeto Nação do Governo João Goulart, o Plano Trienal e as Reformas de Base. Eu queria seguir a nossa conversa aqui te perguntando se a gente consegue enxergar um clima político bastante parecido com o que antecedeu o golpe agora, com essa questão do comunismo, do Porto de Cuba e com essas políticas sociais que estão acontecendo agora. Eu queria saber se o momento que a gente vive politicamente agora te inspirou a escrever sobre aquele período que a gente teve antes do golpe de 64, e se tu enxerga também essas semelhanças. Bom, em primeiro lugar é fruto da minha opinião, né? Ou seja, a gente não é o dono da verdade de nada.
Mas assim, em relação a inspirar, até não, porque o livro foi, né, escrito, a tese a gente defendeu em 2011, então o livro foi escrito lá por 2008, 2009, 2010. Agora, de fato, é impressionante, tu começa a estudar história. Por isso que eu sou um defensor árduo de história. Se eu não fosse professor de economia, provavelmente eu seria professor de história, porque eu acho que é fundamental tu ter, e é impressionante, sabe, Diogo, a falta de conhecimento de uma boa parte das pessoas sobre a história do país. Do próprio país que vive, tu né? perguntar para as pessoas o que é a campanha da legalidade, por exemplo, né? Já teve aluno perguntando, é para legalizar a maconha, professor? Não, né? Ou o próprio AI-5, né? Ato Institucional número 5, tipo, banda de rock, tipo CPM 22, né? Ou seja, é impressionante a falta de conhecimento das pessoas da história. Tu chega a entrar no assunto, já que tu tocou agora na campanha da legalidade, ou o livro começa a partir do... Não, ele fala, porque quando fala da trajetória do Jango, vai falar um pouco daquele período, né, da renúncia do Jânio Quadros, e aí o que deveria assumir. Porque o que acontece? E ele tava na China, né, na época. Na época, tu votava para presidente e para vice-presidente de forma separada. Então, tu imagina numa situação de hoje, tu eleger um presidente do PSDB com vice do PT. Ou tu eleger um presidente do PT com vice do PSDB. Então, foi o que aconteceu na época. Ou seja, o Jânio Quadros representava a UDN. A UDN era formada pelos antigetulistas. Era como se tivesse um presidente de esquerda e um presidente de direita e um vice de esquerda. Exato, quase isso. O Jânio Quadros representava a UDN, os antigetulistas. E como vice, o herdeiro político do Getúlio, o João Goulart. Então, quando o Jânio Quadros renuncia, teve toda uma confusão para impedir a posse do Jango, que aí se deu, né, aqui no Rio Grande do Sul, especialmente pelo então governador Leonel de Moura Brizola, que era cunhado do Jango, né, a chamada campanha da legalidade. Enfim. Mas o que acontece hoje? Se a gente for olhar até o próprio debate que meio que se acirrou os ânimos, e na época também o Brasil era muito dividido, era os getulistas contra os antigetulistas, era o UDN versus o PTB e o PSD. E hoje a gente vê também uma polarização muito forte. Tudo bem, são dois projetos diferentes, né? O projeto da Dilma visava uma maior intervenção do Estado na economia, e o projeto do Aécio, vou falar só dos dois que ficaram no segundo turno, previa uma menor intervenção do Estado na economia. Agora, se tu olhar alguns discursos e alguns argumentos, né, contra ou a favor, tu vai ver muito né, as pessoas dizendo... Tem gente mais de esquerda que acusa o PT ou a Dilma de ser de governo neoliberal. Né, o pessoal mais do PCB, partido mais... Né, e tem gente mais de direita que acusava a Dilma de comunismo. E aí ficou claro até para a questão do Porto de Cuba, né, ou seja, o Porto financiado... empresas brasileiras para construir o porto, e traz muito essa coisa da ameaça de comunismo. Ou seja, comunismo faz tempo que não deu certo no mundo, né? Queda do Muro de Berlim, o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas é engraçado que as pessoas meio que traziam essa ameaça. Na verdade, não é isso. O Brasil não tem ameaça comunista. É mais né? uma São projetos diferentes, entendeu? Não dá para dizer qual é o projeto que está certo ou errado, porque são visões de mundo. Tem pessoas que têm uma visão de mundo de tal forma e outras pessoas têm, assim como lá em 64. O que eu acho que é importante é das pessoas respeitarem a democracia. Ou seja, eu acho que a gente teve 20 anos de ditadura militar que eu não poderia estar dando a opinião que eu estou dando aqui agora, porque a gente tinha censura. Né? E o que, se tu perceber na época, tanto da época do Jango como hoje, a gente vai ver também uma forte oposição dos grandes grupos dos meios de comunicação contra o governo do Jango, assim como aconteceu nessa eleição. Então muitas coisas acabam meio que se repetindo de forma diferente, é verdade, porque os agentes, os atores são outros, né? Mas as forças econômicas, os projetos são semelhantes de alguma forma. E pela tua perspectiva, o movimento que ocorreu ano passado, em 2013, toda essa reunião das pessoas reunindo, foi contra o governo Dilma ou foi contra a política do governo Dilma? No caso, foi... Porque muita gente, agora que o Aécio... que a Dilma foi eleita, diz que toda aquela passeata, toda aquela coisa não valeu a pena, então. Porque nas manifestações do ano passado se pedia muita mudança, né? E, no entanto, o resultado das eleições aí acabou elegendo a maior bancada conservadora. Né? Foi boa a tua pergunta. Posso dar minha opinião? Claro. Pode. Então tá. Bom, minha opinião, o que eu penso sobre isso? E eu, particularmente, até nas manifestações de junho, né, 2013,
Eu fui numa delas. Acho que era uma das maiores, até que estava meio quase chovendo, gente com capa, né, de chuva. E eu fui nessas manifestações. Só que eu fui com um olhar mais de pesquisador, ou seja, eu fui e conversei com umas 30, 40 pessoas. Eu abordava as pessoas, e aí, por que tu tá aqui e tal? E o que eu percebi é, primeiro, um grau de despolitização muito grande. As pessoas, depois começou a virar até um pouco de moda, onda, todo mundo queria ir, aí bater foto, né, e postar no Facebook, Instagram. Ou contra a política, imagina. A pessoa está numa manifestação que é política pura e está dizendo que é contra a política. Isso não existe. Mas eu acho assim, Diogo, e Janaína, né? Não, Janine. Janine, perdão, Janine. Eu acredito que as manifestações eram contra um sistema político, né? Que acabam meio que sendo canalizadas um pouco para o governo federal, porque no Brasil tudo se pensa que é culpa do governo federal. É um problema mais de estrutura do que da conjuntura. Eu acho que é um problema mais das nossas instituições e do nosso sistema político. Só que acabou sendo direcionado, né? E isso é uma incoerência muito grande, porque as pessoas estavam muito descontentes com o sistema político, e aí tu vai ver alguns nomes que foram eleitos tanto para a Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, quanto para a Câmara dos Deputados e Senado, tu vai ver que é um congresso, em vez de ser um congresso mais progressista, é um congresso mais pulverizado e mais conservador, inclusive, né? Que de certa forma que é um contrassenso, né, com as manifestações. Uhum. Cássio, eu queria te agradecer, infelizmente a gente tem que encerrar por causa do tempo, e lembrando que o livro Projeto de Nação do governo João Goulart, então, o plano trienal e as reformas de base já está disponível para os leitores. Onde é que os ouvintes podem encontrar o livro? Bom, para não mencionar uma livraria e esquecer outras, tá? Nas livrarias. As livrarias. Tá? Uma surpresa que eu tô tendo é o seguinte: o livro ele tá meio que pulverizado no Brasil todo. Às vezes eu recebo foto na Bahia com meu livro, gente viajando de avião do Rio Grande do Norte, né? Então até uma estratégia que a gente fez de divulgação pelo meio das redes sociais. Então o livro ele tá na tu pode entrar no buscador, tipo Google, botar lá Cássio Silva Moreira, o Projeto de Nação do Governo João Goulart, comprar pela internet, receber em casa, também, né? Então o livro está à venda. E quem quiser comprar agora na Feira do Livro, dia 7 de novembro, eu estarei na sessão de autógrafos. Tá certo. Muito obrigado, Cássio. Muito obrigada, Cássio. E eu agradeço a todos, tá, da equipe de vocês pelo convite. Muito obrigado pela presença. A gente que agradece, foi muito boa a entrevista, muito obrigado.